E lá vamos nós. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Danish Code. E o objetivo do vídeo de hoje é te explicar um pouquinho sobre o Git, ferramenta fundamental aí na área da programação. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é esse nosso querido e maravilhoso Git. Vamos falar um pouquinho sobre o Git. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês que tudo na programação surge através de um problema, certo? E qual foi a solução que as pessoas encontraram para esse problema. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Git, né? Para que ele serve e tudo mais. Vamos ver rapidamente a instalação, afinal esse é um processo crucial para funcionar aí na sua máquina, exatamente como está funcionando aqui na minha. Depois eu vou voltar um pouquinho mais e falar sobre os motivos da escolha, afinal tem tantas ferramentas na internet, por que escolher o Git para fazer o que ele faz. E depois, lá no finalzinho do vídeo, eu vou soltar um bônus para você que ficou comigo até o final. Então, aguenta aí e bora lá! Um dos problemas que mais marca na programação é quando nós temos vários arquivos, o controle de vários arquivos e, por acaso, a gente acaba fazendo alteração lá naquele Word da vida, lá naquele TXT da vida, e acaba ficando sem ter como dar o nosso rollback, né, que é voltar ao estado anterior, ou seja, desfazer todas as alterações que nós fizemos, seja criar alguma coisa ou deletar alguma coisa, né? Então, voltar ao estado anterior é uma coisa horrível. A gente não consegue fazer de uma forma tão simples, pensando, é claro, em TXT, doc e tudo mais, mas também nos arquivos .js, que são os arquivos da nossa programação. E aí, o que a gente faz para tentar resolver um problema como esse? A gente tenta fazer várias cópias desse arquivo para que se mantenha um histórico de versão, certo? Provavelmente, se você fez um TCC ou um trabalho, você já deve ter feito exatamente o que eu estou te mostrando aqui. Vários arquivos com trabalho final terminado, trabalho final imprimir, trabalho final agora vai, esse daqui funciona e assim por diante. Justamente para não ter e não correr o risco de perder o conteúdo que você já tinha colocado antes. Vai que por acaso você apaga na versão 1 e 2 e a coisa que estava na versão 1 é importante. Como é que você vai voltar aquele conteúdo? Bom, é complicado, não é? E aí a gente acaba fazendo essas gambiarras, essas adaptações técnicas para conseguir resolver esse nosso problema. Outra coisa que pode impactar bastante o nosso trabalho é excluir sem querer o arquivo, não necessariamente fazer a alteração dele, colocar novas coisas ou remover coisas de dentro dele, mas pegar ele e literalmente excluir do nosso computador. Vixe, e agora? Tenho que confessar que eu já tive vários problemas com relação à exclusão. Já perdi várias chaves importantes que eu não deveria. E que graças até a algumas ferramentas aí para conseguir voltar essas chaves, eu consegui, ou infelizmente não, né? Eu consegui felizmente recuperar esses arquivos que eu excluí. Mas cá entre nós não foi um processo nada fácil, é uma coisa muito complexa de se fazer sem o devido auxílio, o devido apoio. Ah, mas e aí? Vários problemas que você está me apresentando aqui. Tecnicamente, a nossa querida e maravilhosa solução é um controle de versão, é fazer um versionamento nossos arquivos, do nosso código, exatamente como aquela primeira solução que foi apresentada lá, mas não necessariamente daquela maneira, não necessariamente criando vários arquivos para alteração. A gente precisa criar um sistema de controle de versão, onde um software em si vai gerenciar as alterações, as exclusões, as adições que nós vamos fazendo no código fonte ou nos arquivos que a gente está trabalhando ao longo do tempo, beleza? E a primeira ferramenta que surgiu com relação a esse controle de versão, bem lá no início, salvo me engano, não me lembro a data aí, mas eu acredito que dá para colocar a data embaixo da tela aí. O BitKeeper, querendo ou não, ele surgiu para justamente resolver esse problema, né? Ele acabava sendo uma ferramenta onde você conseguia criar um estado simbólico do arquivo para conseguir controlar qual era a versão em que ele se encontrava. E se por acaso tivesse algum problema, você conseguiria voltar na versão, certo? Mas basicamente o BitKeeper teve alguns probleminhas. Probleminhas esses que foi bater de frente com o Linux. Pois é. O BitKeeper, em teoria, estava suportando dentro dele
todos os arquivos do Linux, que é um sistema operacional gratuito. E por ele ser gratuito, ele era fornecido aí para, né, várias outras pessoas sem a necessidade de cobrar nada, afinal ele é gratuito. E o BitKeeper, ele começou a ver que tinha muita gente utilizando e aí ele pensou, vou lucrar um pouquinho com essa brincadeira, então vamos cobrar dessas pessoas que estão usando o nosso serviço. Moral da história, o Linux, como é uma ferramenta gratuita, ela não tem da onde tirar dinheiro para pagar o BitKeeper. Tanto por isso que o criador do Linux, ele olhou e falou, vou fazer uma ferramenta melhor que essa daí. E aí surgiu o nosso querido Git, que é basicamente uma ferramenta para controle de versionamento. Ele salva o estado de cada arquivo na hora para conseguir fazer esse versionamento. Então, tecnicamente, ele trabalha aí com estados simbólicos do arquivo. Então, caso o arquivo não tenha sofrido alteração, se cria um estado simbólico. Caso ele tenha sofrido alteração, é criada uma nova versão desse arquivo, beleza? Eu sei que fica um pouco complicado de entender isso daí, então vamos ilustrar um pouco melhor a situação. Tecnicamente, na versão 1 do nosso web software, né, do nosso código, qualquer coisa que nós estivermos programando, a gente cria, por exemplo, 3 arquivos: o arquivo A, arquivo B, arquivo C, tá? Sem fazer distinção de linguagem de programação nenhuma, ok? E aí a gente criou esses 3 arquivos, né, com informações aí relevantes ao nosso projeto, e em dado momento nós olhamos para esses arquivos e falamos, bom, o arquivo A precisa ser alterado e o arquivo C também, mas o B não, o B pode deixar ele dessa mesma forma. E basicamente o que o Git vai fazer é criar um estado simbólico para o B e vai criar uma nova versão para o A e para o C. Beleza? E assim no decorrer das próximas versões também. Então, por exemplo, depois que a gente fez as alterações do A e do C, tá tudo bonitão, a gente acha que tá tudo perfeito, vem alguém e fala, mas lá no C pode ser alterado tal coisa. Aí você vai lá e faz mais um ajuste no C, no arquivo C. Feito esse ajuste, está tudo pronto, está tudo bonito, é criada a versão número 3 e ele apenas pega o link simbólico. Então, ele não cria um segundo arquivo, ele apenas referencia esse arquivo na versão anterior. Então, na versão 3, o que vai estar acontecendo? Ele vai falar, olha, tu quer o arquivo A, então pega o arquivo da versão 2, que é o A1. Certo? E se você quer o arquivo B, pega o arquivo lá da versão 1, que é o arquivo B. Tu não precisa pegar nenhum outro arquivo de nenhum outro lugar. Já o C, você pega o C2 aí, que é a nossa nova versão. E assim por diante, na versão 4, na versão 5 e assim sucessivamente. Beleza? Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas eu não posso deixar de te lembrar de dar o like nesse vídeo e compartilhar com as demais pessoas que também querem aprender sobre Git. E obviamente não deixa de se inscrever nesse canal, porque a partir de hoje os vídeos que eu vou lançar aqui nesse canal são ridiculamente bons e vão te ajudar a entender um pouco melhor aí da nossa área da programação, beleza? Então, bom, vamos começar agora a falar sobre a instalação. Você já deve estar pensando, essa questão de versionamento aí que você explicou é muito complicada, então a instalação dessa coisa aí deve ser horrível, né? Ou então, não, como a gente está usando Windows aqui, a gente não está usando Linux, né? Deve ser só Next, 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 Finish. Ou então, poxa, ele foi desenvolvido pelo Linux, então deve ser mais difícil do que dar só Next, Next, Next e Finish. Mas não, calma, respira um pouquinho e vamos ver certinho na prática o que é necessário. Eu deixei aqui o link do site para você conseguir copiar ele e digitar lá na URL. Mas, se por acaso você não consiga fazer esse processo, não faz mal. Basta abrir o nosso querido maravilhoso Google e digitar git download e dar um enter. O primeiro link que abrir é do site oficial, ó, gitscm.com downloads. Você clica para entrar no site e aí aparecem as opções de download. Bom, aqui se você está usando Mac, Windows e Linux. Nesse nosso caso aqui, eu estou usando Windows, então venho aqui em Windows. Aqui ele também apresenta informações para Windows de 32 bits e de 64 bits. É muito raro ver um Windows de 32 bits, então se por acaso você não sabe qual que é o seu Windows, baixe o de 64 que vai dar bom. Beleza? Então basta clicar em cima aqui do setup, ele já vai redirecionar para os downloads e aí você pode salvar esse arquivo. Beleza? Depois é só
clicar no arquivo e começar a instalação. Beleza? Eu não vou fazer esse passo a passo aqui porque ele já está instalado na minha máquina e pode acabar dando conflito com a versão que está instalada, mas como você não tem ele aí na sua máquina ainda, vai dar tudo certo. Então basta seguir agora o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Eu deixei aqui na tela os prints específicos para que você consiga verificar que eu não movi e modifiquei nada. Eu literalmente cliquei Next, Next, Next. Mas vale a pena observar que os prints que eu coloquei possuem checks, né? Essas caixinhas de seleção aqui. E se por acaso de vocês estiverem numa versão mais à frente, pode ser que o Git tenha mudado alguma coisa que antes era padrão, era default. Então, confira aqui se essas caixinhas estão exatamente de acordo. Eu sei que vai parecer um pouco chato, mas são vários e vários processos, então eu preferi passar aqui todos eles com calma, né? Vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena dar uma analisada, ver se todos eles estão marcados aqui nas mesmas opções, para que a gente não tenha o perigo depois de estar numa versão diferente e você não conseguir executar aquilo que eu estou executando, porque isso acontece muito na hora da programação e acaba sendo chato. Mas acredito que fazendo esses passos aqui, você não vai ter mais nenhum problema. E se por acaso você tiver algum problema, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo e fica tranquilo, beleza? Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre os motivos da escolha do Git. Existem várias ferramentas, como o Bitkeeper, por exemplo, ele ainda não deixou de existir, tá? Ele ainda existe. Mas por que que a gente vai estar usando o Git? Bom, primeiro ponto, o desempenho dele. Em questão de minutos, a gente consegue ter o nosso ambiente totalmente configurado, de um jeito muito simples, de um jeito muito prático, ok? E a flexibilidade, a gente consegue trabalhar muito bem de maneira independente se o seu projeto é grande, independente se o seu projeto é pequeno, a gente consegue controlar esses arquivos de uma forma muito tranquila. E óbvio, eu não posso me esquecer do terceiro ponto, que é o principal, pelo menos para mim, ele é totalmente gratuito, beleza? Então é só baixar e instalar ele corretamente e ser feliz. Por fim, eu gostaria de trazer para vocês uma frase que, para mim, é muito inspiradora do Napoleão Hill. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Eu sei que agora, quando você está começando a programação, pode parecer complicado, mas confia em mim. Logo logo vai se tornar muito fácil e essa brincadeira de Git para ti vai ficar muito simples. Então confia e bora lá. E aqui está o nosso bônus. É preciso saber programar para utilizar o Git? Olha, não. Não precisa saber programar para conseguir utilizar o GitHub, ou Git ou GitHub. Você consegue fazer o uso do Git sem a necessidade de ser um programador. E nos próximos vídeos a gente vai ver quais são os fundamentos do Git e o que a gente precisa para conseguir controlar ele aí, digamos, né, fazer o nosso controle de versão sem necessariamente aprender alguma linguagem de programação ou alguma forma de programar, alguma lógica de programação por trás dessa brincadeira. Você vai ver que vai ser muito simples e muito prático. Então vem comigo e bora lá!